Meus irmãos, vamos estudar a Palavra de Deus. Primeiramente, como prometi, quero começar falando para as crianças. Nosso estudo hoje será em Apocalipse capítulo 10. E o verso 9 eu quero direcionar especialmente para as crianças. Vamos abrir nossas Bíblias. Apocalipse capítulo 10. Já estamos quase na metade do livro de Apocalipse, graças a Deus, tem sido uma bênção. Se você não vem acompanhando desde o início, eu aconselho que assista às aulas que estão gravadas no nosso canal de YouTube. Vale a pena voltar para entender bem cada uma das aulas. Bem, irmãos, é apenas um desafio para as crianças, aqueles que quiserem desenhar, porque essa aula de hoje, em resumo, ela é uma renovação do chamado na vida do apóstolo João. A essa altura, dos acontecimentos, das visões, de tudo que ele estava ali vivendo na ilha de Pátmos, certamente não era fácil, havia as dificuldades, e aqui Deus o anima mais uma vez. Deus já tinha feito isso aqui mesmo em Apocalipse, mas aqui é uma renovação. Ele recebe ali um novo comissionamento, ele recebe o livrinho, e esse livrinho ele deveria devorar, ele deveria comer, e seria doce à sua boca, mas amargo a seu estômago. Então, mostrando que a palavra de Deus, o livrinho era o Evangelho, que deveria continuar sendo pregado a todas as nações. Ele era doce, porque o Evangelho traz muita doçura, traz muita salvação, mas ele também é amargo. É amargo porque ele é rejeitado, porque a pessoa tem que negar-se a si mesmo. Há sofrimentos por causa do Evangelho. E qual é a ideia? É uma sugestão de que as crianças e quem quiser desenhasse o apóstolo João com esse livrinho, de tal forma que mostrasse que ao seu paladar era doce, mas ao seu estômago era amargo. E assim o apóstolo é renovado no seu chamado. O apóstolo aí está representando toda a igreja. A figura do apóstolo ela foi única, seu ministério bem diferenciado, muito sofrimento, poucos sofreram como João, como o apóstolo Paulo também. O chamado apostólico é bem específico. Nós não somos apóstolos, mas temos o mesmo chamado, de proclamar essa palavra a todas as nações, até que venha o fim, até que a 7ª trombeta toque. As crianças têm a oportunidade, como já disse, quem quiser desenhar essa figura da renovação do chamado apostólico, missionário, podemos dizer assim, do apóstolo João. Vamos fazer a leitura do capítulo inteiro, agora do verso 1 até o 11. É um pequeno capítulo, mas tem muitas coisas para a gente estudar. A mensagem central é simples, é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem entre a 6ª e a 7ª trombeta. É como se fosse um intervalo, nem por isso é de menor importância, na verdade tem grande importância. É antes da última trombeta tocar, que é o final de todas as coisas. Deus se revela dessa forma, trazendo ali lições importantes da pregação do Evangelho. É uma profecia para a igreja, esse parêntese. Vamos falar sobre João e o livrinho, e nas próximas aulas sobre as 2 testemunhas que são mártires, também representa a igreja. Tanto João, aqui nesse parênteses, representa a igreja, quanto essas 2 testemunhas também representa a igreja, a missão da igreja, enquanto a última trombeta não toca. O que é que Deus quer de nós nesse mundo, enquanto não chega o fim? Assim como aconteceu também, um parêntese, podemos dizer assim, entre o 6º e o 7º selo, houve também um parêntese semelhante, porque nós temos aprendido
que é a mesma história contada de forma diferente. E cada vez que ela é recontada, ela tem alguns elementos novos. Mas é a mesma história que vai sendo ali recontada. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 igrejas, a mesma história de redenção. O Evangelho está sendo proclamado. Está sendo anunciado também aqui em Apocalipse. Vamos fazer então a leitura. E assim seguiremos no estudo. Antes do estudo em si, eu vou dar só uma rápida introdução dos capítulos anteriores, para que a gente entenda bem esse de hoje. Vamos ler. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar, e tudo quanto neles existe, já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Oremos mais uma vez. Senhor, dá-nos discernimento, dá-nos entendimento, para que possamos ser fortalecidos como igreja do Senhor, selados do Senhor, aqueles que aguardam o cumprimento de todas as profecias. Ajuda-nos a ser fiéis, renova a nossa missão nesta manhã também. Em nome de Jesus, amém. É interessante, né, essa questão da renovação da missão. Aqui, João, como já falei, está sendo renovado no seu chamado, a igreja alertada que deve pregar o Evangelho a todas as nações. Nos capítulos anteriores, eu quero lembrar algumas coisas que nós temos estudado, mas antes disso eu quero só dizer, né, que nós estamos seguindo esses livros, esses comentários da exposição de Apocalipse do pastor Leandro Lima. E eu quero dizer que encontrei com ele rapidamente na Consciência Cristã e tive o privilégio de agradecê-lo pelo material que ele disponibiliza para todo o povo de Deus. Disse o quanto estava sendo bom esse estudo aqui para a igreja. Eu agradeci e foi um momento, achei importante, e tivemos esse privilégio. Graças a Deus, então, por isso. Estamos estudando, não só estamos usando o Leandro Lima, né, o seu material, outros livros também estão sendo pesquisados, mas o principal está sendo esse de Leandro Lima. Sim, nas últimas aulas, nós temos visto que os propósitos de Deus para o mundo. Apocalipse é um livro que mostra
os propósitos de Deus para a humanidade. Às vezes a gente tem muita curiosidade, o que é que acontecerá no fim, a gente fica querendo ver, não é, mistérios no Apocalipse, mas a mensagem do Apocalipse, ela é simples, é o Evangelho ali sendo anunciado, Cristo, aquilo, né, o plano de Deus para o mundo, em especial para o seu povo, que é selado, que é guardado em meio às tribulações. Vimos também nas últimas aulas que a graça salvadora é algo sempre presente, mesmo nas piores lutas, piores consequências do selo, das trombetas, mas há uma graça para o povo de Deus. Às vezes a gente pensa muito, né, tem medo do selo de Satanás, mas Apocalipse mostra que o povo de Deus é selado pelo Espírito de Deus. Não há o que temer, Deus está conosco até o fim. No entanto, graça para o povo de Deus e juízo terrível sobre os homens, os ímpios. Inclusive, aqui nós temos visto nessas aulas que os ímpios, mesmo que venham as trombetas, mesmo que venham os flagelos de Deus, eles se tornam cada vez mais ímpios e mais duros, não se arrependem do mal. Mas Apocalipse nos diz que os reis da terra, que os grandes, que os ricos, maus, não é? Eles um dia vão se dobrar diante do Senhor, eles não resistirão. Eles são os primeiros a lamentar quando forem acontecendo, não é? Todas as profecias. Nos piores momentos, eles são os primeiros a sofrerem. Muitos deles não se converterão ainda mesmo nesses momentos tão difíceis, mas eles sofrerão as consequências. Aquilo que fizeram outros sofrer, nessa hora eles sofrerão o juízo divino. Temos visto sobre o sétimo selo, é algo maravilhoso. O sétimo selo é tão simples, é apenas um silêncio por volta de meia hora no céu. Ainda hoje, quando cantamos o louvor, né, cale-se diante dele toda a terra, eu me lembrei disso, né? O silêncio, toda a terra um dia vai se calar diante de Deus. O que é que significa esse silêncio no céu? Significa que todas as coisas foram cumpridas, que o reino de Deus já chegou, todo o mal já foi vencido, a história da redenção está cumprida, todos se calaram, todos se dobraram diante de Deus. O silêncio no céu. Deus fez justiça, o pecado foi vencido de forma definitiva, o sétimo selo. Vimos ainda nas últimas aulas a importância da oração. A oração recebida como incenso no céu, nós não podemos esquecer disso. É assim que se vence, é assim que se vive. As orações dos santos são apresentadas diante de Deus. Inclusive, quando essas orações são recebidas, Deus manda o julgamento para a terra, logo após as orações serem recebidas no céu. De tal forma que nós entendemos que aquilo que acontece no céu se reflete na terra. As orações chegam no céu e Deus manda ali o seu juízo para a terra como resposta às orações. Nós não entendemos tudo sobre a oração, mas que através da oração, a igreja participa do plano da redenção. É tão importante isso. Deus, em sua soberania, permite que a igreja participe com orações e Deus responde a orações. A importância da oração do povo de Deus, vemos em Apocalipse, sua participação no desenrolar dos eventos celestes e as ações divinas na terra. Acontece no céu, reflete-se na terra. A igreja participa com oração, Deus aceita a oração da igreja. A fumaça que vimos aqui na aula, o incenso, é a intercessão de Cristo. Toda oração só é aceita porque Cristo é o nosso intercessor. É por meio de Cristo que essa oração chega, o incenso chega, mostrando ali a figura do sacerdote, sumo sacerdote no Antigo Testamento.
Cristo é o nosso sumo sacerdote. Tudo é por meio dele. Por meio dele, nossas orações são aceitas, pelo sangue dele, não na nossa justiça. Após a oração, vem a ira divina. Deus faz separação entre perversos e selados, que é o povo de Deus, chamado de selados. Devemos lembrar que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Foram consumidos pelo fogo que saiu diante do Senhor. Deus protege os fiéis da sua ira. Isso aqui é um parêntese interessante. Em Apocalipse nós vemos que Deus protege o seu povo da sua ira. Nem sempre Deus nos priva de passarmos por lutas e tribulações e sofrimentos. Inclusive os mártires morrerão. A última trombeta só tocará quando o último mártir morrer. Então Deus não livra-nos de todos os sofrimentos. A igreja é martirizada, os mártires têm aqueles que morrem realmente por causa de Cristo, nós vemos aqui, mas tem aqueles que não morrem literalmente, mas sofrem por causa de Cristo. Deus não priva a igreja desse tipo de sofrimento, mas Ele a livra da sua ira. A ira de Deus é que deve ser temida, e essa é para os ímpios, para aqueles que não se dobram diante do Senhor. O povo de Deus, mesmo sofrendo, tem a sua presença, tem a sua graça, e é um povo vitorioso. Vamos agora nos deter mais no capítulo 10, que já foi lido, de Apocalipse. Temos aí o tema desse capítulo, segundo Leandro Lima. Muitas das coisas que eu vou falar agora são falas dele. O tema desse capítulo é a vitória do testemunho do Evangelho, o livrinho que João recebe, que João devora e come, e ele deve profetizar a todas as nações. Então, é a vitória do testemunho do Evangelho. João representa toda a igreja. O Evangelho deve ser pregado, mesmo antes da última trombeta, mesmo nos dias mais difíceis que a igreja passar, não pode deixar de pregar o Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho em todo o tempo. O Evangelho é vitorioso, a igreja é vitoriosa, mesmo sendo martirizada, mesmo sofrendo, mesmo as duas testemunhas, que nós vamos ver nas próximas aulas, chega um ponto que elas morrem, mas elas ressuscitam pelo poder de Deus. Sabemos que muita coisa é simbólica em Apocalipse, mas o significado é esse, é que o Evangelho prevalecerá. Deve ser pregado em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Nós vemos, como já disse, esse texto, ele é para a igreja, a função do povo de Deus e o seu testemunho profético durante o tempo de provação. João vê a igreja. A igreja deve continuar. E isso, meus irmãos, nós temos visto em tantos países aí, não é? A igreja perseguida, irmãos sendo martirizados, mas eles continuam ali, pregando o Evangelho. Era sobre isso que João estava falando, foi isso que ele viu. A igreja, mesmo nas piores tribulações, ela era fiel, ela pregava o Evangelho. Isso tem se cumprido em toda a história da igreja, e hoje, em nossos dias, nós continuamos a ver países, circunstâncias, e também na nossa vida pessoal. Eu lembro de mim mesmo, quantas vezes nos piores momentos, agora mesmo durante a Covid, ali nos primeiros momentos, os temores, fui ao médico, e eu, mesmo ali, eu estava dizendo: Senhor, me ajuda a testemunhar de Ti para esse médico. Entreguei um folheto para ele, falei de alguma forma da palavra de Deus. Então, isso é para toda a igreja, isso é para nós no dia a dia, não se envergonhar do Evangelho. Testemunhar. Ontem eu fui cortar o cabelo, na barbearia, e eu
né, as conversas, tal, e eu, meu Deus, eu queria testemunhar de ti aqui nesse momento. Não consegui, saí um pouco triste. Eu digo, da próxima vez eu levo um folheto, 2, 3, 5 folhetos, que se eu tivesse um folheto eu tinha dado. A única coisa que eu disse foi, Deus abençoe vocês, pelo menos eu digo, oh meu Deus, testemunho fraco, mas pelo menos disse. Eu fiquei triste porque não estava com folheto ali. Quer dizer, a igreja tem que continuar evangelizando. Dei um folheto para o médico. Lembro uma vez que Timóteo era pequenininho, lá em Recife, teve que ser internado, ele doente. Eu reuni os outros pais que estavam com seus filhos também doentes e perguntei, vocês podem fazer uma oração? Vamos fazer juntos uma oração? E ali, de forma breve, orei, falei do evangelho para eles. Quer dizer, a igreja tem que ser fiel, pregar o evangelho em toda e qualquer situação. É isso que João viu, a igreja avançando, apesar de tudo. O livrinho doce, o evangelho é doce. Não há maior alegria, a doçura do evangelho, o perdão dos pecados, a paz com Deus, que doçura. Mas é amargo, a gente sofre por causa do evangelho. Na primeira visão, que é essa que a gente está estudando, nesse parênteses, João recebe mensagens proféticas e é comissionado a proclamá-las. Na segunda visão, fala sobre 2 testemunhas e o seu ambiente mais amplo, nas próximas aulas. Ao ler Apocalipse, entendemos melhor o Evangelho e a missão da igreja neste mundo antes que o fim chegue. Apocalipse desafia seus leitores a anunciar o Evangelho de Cristo de forma vibrante e comprometida. Apocalipse foi escrito para revelar o poder do Evangelho de Cristo e o modo fidedigno de proclamá-lo diante de um mundo hostil. Então, Apocalipse, ele serviu na história da igreja e nos serve hoje para mostrar que nós devemos, mesmo vivendo no mundo hostil, a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Apocalipse é muito claro. Inclusive, aquelas 7 igrejas de Apocalipse que já estudamos nos primeiros capítulos, nas primeiras aulas, algumas daquelas igrejas estavam fracassando no testemunho. Então essa mensagem é primeiramente para eles, para toda a igreja e para nós também. Ela é uma mensagem de ânimo, sejam fiéis mesmo nos dias difíceis. As 7 igrejas da Ásia, depois na história da igreja, todo o povo de Deus, hoje no nosso tempo. Para os irmãos terem uma ideia das igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, que é a primeira, não é, que recebe ali a carta do apóstolo João, ela estava fracassando no testemunho porque estava desanimada. Provavelmente perdeu o primeiro amor, como a gente vê isso na epístola de Paulo aos Efésios. Então, eles não podiam parar de testemunhar. Eles deveriam voltar ao primeiro amor, voltar a proclamar o Evangelho. A igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, que também já estudamos, estava sofrendo, estava fracassando no testemunho, porque tinha impurezas doutrinárias, comprometimentos com as posições mundanas. Veja, a igreja perde a força quando ela não tem uma boa doutrina e quando ela está comprometida com o mundo, com o pecado. Não é verdade? Isso aconteceu com essas 4 igrejas mencionadas. Estavam enfraquecidas no testemunho, talvez com medo do império, talvez querendo privilégios, e assim se acovardava, se calava. E ainda hoje é assim. Quando a gente está comprometido com o pecado, a gente se cala, a gente não evangeliza. Quando a gente não tem convicções doutrinárias, a gente fica caladinho. Por quê? Porque só o Espírito Santo que nos dá a ousadia de proclamar.
de abrir a boca, de falar, de testemunhar, sofrer as consequências do testemunho. Apenas 2 igrejas em Apocalipse, Esmirna e Filadélfia, cumpriram a função de testemunho com fidelidade. Elas aproveitavam a porta que Deus havia aberto e testemunhavam do Evangelho com autoridade, buscando uma vida de verdadeira santidade, sem desanimar diante das perseguições que tal postura provocava, lhe trazia. A igreja de Esmirna, em Filadélfia, fiéis no testemunho, tiveram autoridade, sofreram, mas pequena. Filadélfia é uma igreja muito pequena, mas que falava, era uma porta aberta na Ásia. Eu, quando olho para mim mesmo como pastor, e até mesmo a igreja presbiteriana do Catolé, eu lembro muito da igreja de Filadélfia. Eu digo, eu queria ser parecido com a igreja de Filadélfia, uma igreja que proclamou, que foi fiel, que sofreu as consequências disso. Era uma pequena igreja, uma igreja pobre, mas era rica. Era uma porta aberta em toda a Ásia, que até hoje fala para a igreja do mundo inteiro. Veja só, uma pequena igreja, uma igreja pobre que Deus usou para falar naquela época, falou a todas as gerações de cristãos, e é um exemplo para nós ainda hoje. Uma porta aberta do Evangelho. Aquele que abre e ninguém fecha. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Que assim seja com a nossa igreja presbiteriana do Catolé, que assim seja com cada um de nós, que seja uma porta aberta que ninguém fecha, que ninguém feche. João demonstrou que o julgamento para o ímpio será terrível. Ao mesmo tempo, serviu de alerta para a própria igreja, pois os que se recusavam a se arrepender podiam-se contar-se entre os ímpios que seriam torturados e abatidos no dia do Senhor. Essa parte aqui, ela é uma advertência para os crentes infiéis. Porque tem gente que diz, não, eu sou crente, eu vou escapar da ira do Cordeiro, no final está tudo certo. Aí aqui é uma advertência, não confie nisso. Se você não mostrar com os frutos, se você não tiver uma vida de santidade, você vai ser contado com os ímpios no dia do final. Não confie, eu sou crente, já está tudo garantido. Não, essa parte aqui é uma advertência para os crentes. Sejam fiéis de verdade, senão você vai ser contado com os ímpios no final. E vai enfrentar, serão abatidos, serão torturados e abatidos no dia do Senhor. Os falsos crentes, aqueles que acham que está tudo bem, está tudo certo, mas não está. Inclusive, nós temos o exemplo, o povo de Deus de Israel, certa vez se revoltaram contra Moisés e a sua autoridade, a própria Miriam, irmã dele, e Arão, e depois essa rebeldia se espalhou pelo povo inteiro, e eles chegaram para Moisés e disseram, todo o povo é santo, Moisés, não é só você não, Deus fala através do povo, através de nós também. E ali eles foram orar, buscar a presença de Deus, e Deus derramou fogo sobre a congregação que estava infiel. Veja que Deus derramou fogo sobre o seu próprio povo. E Moisés foi poupado, Miriam ficou leprosa. Então Deus pune o seu povo também. Vimos aqui que em outros momentos o Senhor também derramou seu fogo, punindo ali os filhos de Arão quando ofereceram fogo estranho. Então essa parte é uma advertência para os crentes que estão brincando com Deus, que não estão sendo fiéis na proclamação do Evangelho. Vamos agora ver dos versos de 1 a 3. Aparece um anjo forte. Timóteo estava me perguntando ontem, não é, sobre Satanás, se ele tinha a força de um anjo.
E eu disse, realmente, meu filho, né? A Bíblia diz que Satanás era um dos mais bonitos, mais fortes querubins, mas ele se rebelou contra Deus e ele sofreu o castigo, né? Foi lançado dos céus à terra e haverá punição para ele, mas ele é um exemplo de como os anjos são poderosos. Por isso que Satanás tem certo poder, porque Deus havia lhe dado. Ele era um anjo, talvez o maior de todos. A Bíblia fala em Miguel, Gabriel, talvez como chefe dos anjos. Então há hierarquias de anjos, querubins, serafins. Há anjos tão grandes, há anjos muito fortes. Um só deles podia destruir uma cidade inteira. Anjos que às vezes Deus mandava ali, por exemplo, para destruir Sodoma e Gomorra. Eram anjos poderosíssimos, anjos de Deus, trabalham a favor do povo de Deus, trabalham em prol do cumprimento da história da redenção. E aqui nós vemos mais um anjo, só que esse anjo é diferente de todos os outros. Esse anjo, meus irmãos, pelas características dele, tanto Leandro quanto outros estudiosos acham que é o Senhor Jesus. Porque algumas vezes na Bíblia, né, no Antigo Testamento, havia as aparições de alguns anjos, anjos com letra maiúscula, e ali era uma aparição no Antigo Testamento de Jesus. Então, acredita-se, pela autoridade desse anjo, que ele era o próprio Cristo, ou então um representante direto dele, trazendo a mensagem dele para a igreja. E esse anjo é muito singular, ele aparece de forma diferente dos outros anjos de Apocalipse e de toda a Bíblia. Ele é descrito, né? A forma que ele é descrito é muito parecida com o Senhor Jesus Cristo. A somatória das descrições aponta para Cristo como verdadeira identidade do anjo, ou no mínimo para o anjo como um representante direto do próprio Cristo. Ou é Cristo, ou então é um representante direto dele, que vem direto do trono de Deus ali falar a João e falar para a igreja. A mensagem dele é a mensagem de Cristo. Primeira característica, diz o texto aí, vi outro anjo forte. Outros anjos também foram chamados de anjos fortes, aqui mesmo em Apocalipse. Então essa primeira característica, forte, é comum a anjos, existem muitos anjos fortes. Vi um outro anjo forte descendo do céu, ele vem direto do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça, o seu rosto, o rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Esses 3 versículos mostram a autoridade. A mensagem era muito forte. Como já disse, ou era o próprio Cristo falando à igreja, ou então um representante direto dele, falando à igreja, falando sobre o Evangelho. O livrinho representava o Evangelho. Ele tinha nas mãos um livro aberto. Quem abriu esses... lá no capítulo 5, mostra que foi o Cordeiro que abriu o livro. E os 7 selos ele foi abrindo, um após o outro. Ninguém era digno, mas o Cordeiro abriu o livro. E agora esse livro aberto é compartilhado com João. Só que aqui ele é chamado de livrinho. Talvez, diz os estudiosos, seja a mesma mensagem, mesmo livro, só que mostrando que a missão de Jesus é maior do que a missão da igreja. Mas a igreja, ela tem um livrinho, ela tem uma mensagem, mas a mensagem de Cristo é sempre superior. A obra de Cristo é sempre superior à obra da igreja. O livrinho aberto é passado agora para João, é passado para a igreja, o evangelho, para pregar, continuar pregando a todas as nações. Era um anjo forte. Segunda característica, envolto em nuvem. Então, essas outras características são mais semelhantes a Jesus.
A primeira, um anjo forte, é geral para anjos. A segunda característica é muito parecida com Cristo, e até a última. Essa segunda característica diz que esse anjo estava envolto em nuvem. E no contexto bíblico, sempre que falava em nuvem, era algo realmente de Deus, era a presença do próprio Deus, do próprio Cristo. Em Êxodo 21, a nuvem simbolizava a presença de Deus. Em Daniel 7, 13 e 14, esse texto é muito bonito, eu não vou ler agora, mas ele mostra ali, falando sobre o Filho do Homem, que vinha numa nuvem e se apresentava ao ancião. E era-lhe dado poder, autoridade sobre os reinos, e o seu reino não terá fim. Jesus tomou para si essa profecia. E nos evangelhos, várias vezes, Jesus é chamado de Filho do Homem, com letra maiúscula, Filho do Homem, o Messias. Então aqui esse anjo, ele é envolto em nuvens, ele parece muito com Jesus. Se não é o próprio Jesus, como já disse, a mensagem vem direto dele para a igreja, através do anjo. Terceira característica do anjo, ele tinha como um arco-íris na cabeça. O arco-íris, ele também era símbolo da presença de Deus ao redor do trono. Esse arco-íris já fora mencionado outra vez aqui em nossas aulas em Apocalipse. Então, símbolo da presença de Deus ao redor do seu trono. E no Antigo Testamento representava a aliança com Deus. Quarta característica do anjo, seu rosto era como o sol. Foi uma das características que o próprio Jesus exibiu em sua primeira aparição a João em Apocalipse 1,16. Foi o modo como João e Pedro e Tiago viram o Mestre no Monte da Transfiguração, em Mateus 17,2. Seu rosto resplandecia como o sol. Outra característica era pernas como colunas de fogo, semelhante à descrição de Cristo do capítulo 1 de Apocalipse, verso 15. Próxima característica, tinha um livrinho aberto na mão. Certamente há uma relação com o Cordeiro, que se aproximou do trono e pegou o livro selado. Próxima característica, voz como de leão. Descrição de Cristo no capítulo 5, como leão da tribo de Judá. E uma das fortes características desse anjo, eu fico imaginando o tamanho dele, né? Ele colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Veja que visão, né? Veja que momento ali que João vive renovando o seu chamado. Esse anjo, um pé no mar e outro pé na terra. Sabemos que em Apocalipse há uma simbologia. O que é que se entende disso? Se entende o mar, em Apocalipse, também, ele representa primordialmente o habitat do mal. Não é que o mar seja mal, é uma representação. É interessante a gente lembrar de Gênesis 3,15, quando mostra que Cristo esmagaria a cabeça da serpente, pisando na cabeça da serpente. Então o anjo pisa sobre o mar, trazendo a ideia de que Cristo venceu o mal. E em Apocalipse, o dragão, ao ser expulso do céu, se coloca em pé sobre a areia do mar. A besta, uma das bestas, emerge do mar. A segunda besta emerge da terra. Então, o pé esquerdo, ele pisa sobre a terra, mostrando certamente a autoridade de Deus, a autoridade de Cristo sobre terra, sobre mar e terra. Veja que autoridade. Eu não quero ler agora, mas os irmãos podem ler depois, ler em casa. 1 Coríntios 15, 24 a 28, Paulo fala sobre o domínio de Cristo.
onde todos os inimigos vão se dobrando um após outro. O último inimigo a ser vencido é a morte. E assim virá o fim. Então, traz essa mensagem, né? Cristo domina sobre mar, sobre terra, sobre a besta, sobre todas as coisas. E no final, o próprio Cristo se sujeita a Deus. É a linguagem que Paulo fala aí. Em Romanos também, Paulo diz a mesma coisa. Tudo vai se dobrando diante de Cristo, até o dia final. Todos os reinos, todos os homens, todos os demônios, um a um vão caindo. Homens poderosos, governos. Vai tudo se dobrando até o dia final, onde provaremos o reino de Deus em sua plenitude. O pecado será vencido plenamente. Nunca mais teremos problemas com o diabo, com o pecado, e viveremos eternamente no seu reino. Ele mesmo enxugará toda lágrima nos nossos rostos. Ele manifestará a sua presença, o seu Shekinah, por toda a eternidade. Os 7 trovões, nos versos 3 e 4. E bradou em grande voz o anjo, ruge como leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falou os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Pois é, meus irmãos, eu não quero me demorar muito, estou tentando já terminar, mas vou tentar ser mais rápido. Nesse momento da visão, né, o anjo ele brada com voz forte como um leão. Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. E o seu brado, ele, em grande voz, quando bradou, desferiram 7 trovões e as suas próprias vozes. Então, surge aí 7 trovões. E quando João ia escrever o que cada trovão significava, foi dito a ele: não escreva, é mistério. Não escreva, não é para revelar. Ele ia escrever, mas uma voz do céu disse: guarda em segredo essas coisas. Aquilo que os 7 trovões falam, e não escreva. Não foi permitido a João escrever esses mistérios. Qual é o significado? Há mistérios que não serão solucionados no Apocalipse. Veja, há mistérios de Deus que o homem nunca... Quer dizer, pelo menos aqui na vida e na terra, a gente não entende tudo. Deuteronômio 29 mostra isso, que as coisas reveladas são para o homem, para que possamos obedecer, viver diante das leis de Deus. As reveladas pertencem ao Senhor. Aqui, João não foi permitido ele dizer o significado dos 7 trovões. Permanecem ocultos muitos desígnios divinos, os quais se cumprirão, mesmo que deles os homens não tenham qualquer conhecimento. Qual é o significado? Há mistérios de Deus que vão se cumprir na história, ainda que a gente não entenda. Ainda que seja difícil a igreja entender, se submeter, mas Deus em sua soberania, Ele ordena, Ele faz e vai se cumprir, ainda que a gente não compreenda. Aqui o próprio João foi proibido: não escreva o significado dos 7 trovões. Há mistérios que não são citados aqui em Apocalipse. Talvez no céu, um dia, possamos entender mais os mistérios de Deus. Aqui não foi permitido a João. Os versos 5 e 17, nós temos aí o juramento do anjo. Ficou de pé sobre o mar e a terra, levantou
a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. E ele jurou, dizendo que não haverá demora nos dias da voz do sétimo anjo. Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, esse juramento do anjo, ele está dizendo que antes da última trombeta, o mistério de Deus vai se cumprir. Que a igreja não temesse, que Deus vai realizar a sua obra. Ele vai julgar o sangue dos mártires. Mas é preciso antes o último mártir morrer. Aqui em Apocalipse, os mártires estão clamando diante de Deus. A gente vê que os mortos, eles têm uma identidade, eles continuam sendo eles mesmos. E ali eles perguntam: ó Deus, quando julgarás o nosso sangue, assim como o sangue de Abel clama, o sangue dos mártires clamam diante de Deus. E foi dito para eles: espera um pouco, mas no sétimo selo, na sétima trombeta, o Senhor fará justiça ao sangue dos mártires. E é isso que o anjo levanta a mão e promete: Deus vai fazer justiça à igreja. Antes da última trombeta, antes do final, Deus cumprirá todos os seus mistérios. Esperem, creiam, um dia haverá diferença entre o justo e o injusto. Esperem. O julgamento é uma promessa que o fim se cumprirá na última trombeta. Na sétima trombeta, isso se cumprirá. Versos 8 a 11, os últimos versos, nós temos aí o livrinho que já foi tão falado, é dado para João, assim como o primeiro livro, Deus no trono passa o livro para Jesus e os selos são abertos, que só ele é digno de abrir os selos. Agora foi dito a João: vai, se aproxima do anjo e recebe o livrinho que ele tem à mão. E João vai e recebe o livrinho. O anjo diz: devora-o, come-o, ele será doce à tua boca e amargo ao teu estômago. E assim finaliza essa mensagem de ânimo para João e para a igreja. A mensagem do Evangelho, ela é vencedora, nós devemos proclamá-la. João sente a doçura do chamado, do Evangelho, da presença de Deus, mas também ele sente o amargor de levar uma mensagem contra as nações, uma mensagem que seria rejeitada, o mundo odeia o Evangelho, mas João tinha que cumprir, a igreja tem que cumprir, ele teria que pregar até a última pessoa, enquanto a última trombeta não tocar, era amargoso, João tinha que cumprir o seu ministério, mas os mistérios de Deus se cumpririam, o fim viria, o mal seria derrotado. Vamos ficar por aqui, meus irmãos. As crianças, algum irmão que fez o desenho, se desejar, pode postar no grupo da igreja. Deus abençoe. Nós vamos finalizar. Daqui a pouquinho a gente está finalizando. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Vamos fazer uma oração. Oremos, irmãos. Querido Deus, renova em nós, assim como renovaste no apóstolo João, renova a doçura do Evangelho, renova o nosso chamado e dá-nos forças para proclamar essa mensagem maravilhosa entre todas as nações. Recebe nossos agradecimentos e nosso cântico, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar um louvor.